Alunos e alunas dos primeiros anos que me acompanham por meio deste vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje vamos estudar a apostila do mês de novembro, cujo título é Queda Livre e Lançamentos Verticais. Você então começou assistindo a um experimento em que eu demonstro para você que os objetos, independente de sua massa, de seu peso, caem ao mesmo tempo, tá certo, pessoal? Então já respondemos a primeira pergunta que a apostila traz. Os objetos mais pesados caem primeiro do que os mais leves? Isso é verdade? Não. Na verdade, com a resistência do ar, é óbvio que uma folha de papel vai cair bem depois que um livro pesado, tá certo? Na superfície da Terra. Mas se eu desprezar a resistência do ar, se fizermos essa experiência no vácuo, tá certo? Nós vamos observar que todos os objetos, uma formiga, um elefante, todos os objetos caem ao mesmo tempo, tá certo? O tempo de queda não depende da massa ou do peso do objeto. Isso é muito estranho, né? A natureza ela é muito estranha. Por que isso, né? A gravidade é uma força muito estranha, tá certo? Você viu que quando eu coloquei a folha de papel sobre o livro e abandonei os dois objetos ao mesmo tempo, né, da mesma altura, literalmente a folha de papel cai no vácuo gerado pelo livro. Porque à medida que o livro vai caindo, ele vai ocupando o espaço do ar, tá certo? Então não tem ar. E a folha de papel, ela não está grudada, tá certo, pessoal? Ela não está presa, né, ao livro, mas ela está caindo juntamente com o livro. Ela cai no vácuo gerado pelo livro. E no vácuo todos os corpos, todos os objetos caem ao mesmo tempo, tá certo? Então você pode fazer essa experiência na sua casa, você vai verificar o mesmo resultado. O movimento de queda livre foi estudado pelo físico Galileu Galilei, tá certo? O italiano lá, o pai da física moderna, no século XVI. Ele mostrou que os corpos em queda livre, mesmo de massas diferentes, chegariam ao chão ao mesmo tempo, pois estariam sujeitos a essa mesma aceleração, que é a chamada aceleração da gravidade, a aceleração de queda livre, tá certo, pessoal? Coloquei aqui uma frase belíssima de Galileu, na minha opinião: a verdade é filha do tempo e não da autoridade, tá certo? Galileu viveu numa época de forte influência e domínio da igreja, tá certo? Da igreja católica, e ele teve diversos problemas com relação por causa de suas pesquisas, né? A questão do heliocentrismo, do movimento da Terra, ele foi o primeiro a observar que a Lua tem crateras, tá certo? Que a Lua não é uma esfera lisa, perfeita. Observou também as luas de Júpiter, tá certo? Que nem tudo gira em torno da Terra, como a igreja na época pregava. E por isso ele teve muitos problemas com a igreja católica. Foi condenado a passar os últimos dias, né, os últimos meses da vida dele preso em casa, tá? E aí, daí, né, a gente entende essa frase, tá certo? Dele, que nós devemos entendê-la dentro de um contexto, tá certo? Um contexto histórico. A verdade é filha do tempo e não da autoridade, tá certo? A autoridade aqui, ele se refere, claro, à autoridade eclesiástica da época, né? De acordo com uma lenda, tá certo, pessoal? Isso que é uma lenda, hoje em dia nós não temos mais dúvida de que Galileu nunca fez essa experiência, né? Ele teria deixado cair objetos, bolas de canhão de massas diferentes do alto da Torre de Pisa, na Itália, né? E concluiu que os tempos de queda eram iguais. Ele nunca fez essa experiência por quê? Porque, segundo um historiador da ciência, Alexandre Koyré, ele já sabia dos resultados desses experimentos que já haviam sido feitos, tá certo? Então ele sabia que o objeto mais pesado, né, por causa do ar, da resistência do ar, ele chegava um pouquinho primeiro, tá certo, do que o objeto mais leve. Então ele já sabia desses resultados e ele sabia, portanto, que no ar, tá certo, o objeto mais pesado ele se adianta um pouco mais em relação ao mais leve. Claro, no ar, né, pessoal? No vácuo, todos os objetos chegarão ao mesmo tempo.
Já eu vou mostrar um vídeo para você em que demonstra tudo isso aí. O experimento que foi de fato conduzido por Galileu envolvia um plano inclinado, no qual diferentes corpos eram postos a deslizar ou a rolar sobre a sua superfície e todos chegavam ao mesmo tempo no final desse plano inclinado. A partir daí, com muitos raciocínios e deduções, ele concluiu que o mesmo se dava para um corpo em queda livre. Tá certo, pessoal? Quanto maior a inclinação do plano inclinado, maior é a velocidade, né, que o objeto atinge. E ele observava que objetos de massas diferentes chegavam ao mesmo tempo. E se o meu plano inclinado não for inclinado em 90 graus, né? Ou seja, o objeto cai a partir da vertical. Mesma coisa, tá? A natureza não deve ser muito estranha a ponto de ter resultados diferentes. Então, ele conclui que também na vertical os objetos devem cair ao mesmo tempo, né? No vácuo, claro. Sempre desprezando a resistência do ar. A propósito, a expressão queda livre, na verdade, é livre do quê, né, pessoal? Livre dos efeitos do ar. Então, nós devemos falar em queda livre dos efeitos do ar, tá certo? A queda livre é um movimento sob ação única e exclusiva da gravidade, tá certo? Nós desprezamos a resistência do ar. Ou, em outras palavras, o movimento se dá no vácuo, tá certo? Assim, embora as pessoas falem em queda livre de um paraquedista, estritamente falando, o paraquedista não está em queda livre, tá? Porque ele sofre a resistência do ar. E é graças à força de resistência do ar que o paraquedas funciona, né, pessoal? Porque se não tivesse a força de resistência do ar, ele literalmente cairia em queda livre, tá? Sob ação única e exclusiva da gravidade. Bem, a lei da queda dos corpos de Galileu, então, pode ser assim expressa. No vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração e essa aceleração é constante, ela não varia. Vamos lembrar o que é aceleração. Aceleração é a variação da velocidade. Quer dizer, quanto mais se cai, mais rápido se cai. Só que essa taxa de variação da velocidade ela é constante. Tá certo? Esta é a aceleração da gravidade. Tá ok, pessoal? É uma lei profunda da natureza. O tempo de queda de um objeto independe de sua massa. No vácuo, claro. E ainda mais, a aceleração, ela é chamada de aceleração da gravidade, G minúscula, ela é constante, isto é, ocorrem iguais variações de velocidade em intervalos de tempos iguais. Tá certo? Aqui você tem uma fotografia estroboscópica de uma maçã em queda livre, ao mesmo tempo que uma pena, no vácuo, né? E você observa que as posições em cada instante são iguais. Então a pena cai junto com a maçã. Tá certo? A gravidade atua da mesma maneira em todos os objetos, independente de sua massa. Observe que as distâncias vão aumentando, né? Isso significa que a velocidade está aumentando, mas a aceleração é constante. Aqui vocês veem outra fotografia estroboscópica, né? Uma esfera em queda livre, tá certo? No vácuo também. Aqui tem uma régua para você ter ideia, né, das posições atingidas em cada instante de tempo. Bem, aqui você tem o fio de prumo, né, para dar vertical. Tá? A vertical está nessa direção, claro. E aqui você tem, então, as posições cada vez maiores da esfera. Isso significa que a velocidade está aumentando. No caso da Terra, né, de 10 em 10, tá? 10 metros por segundo a cada segundo. E essa é a aceleração da gravidade na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo, pessoal? Se você não gosta muito do metro por segundo ao quadrado, você pode expressar essa aceleração em quilômetros por hora por segundo. Lembrem que de metros por segundo para quilômetros por hora, eu devo multiplicar por 3,6 e aí eu obtenho 36 quilômetros por hora por segundo. Pensem comigo, olha. Isso significa que no primeiro segundo, tá, de queda livre na superfície da Terra, a velocidade é de 10 metros por segundo, ou 36 km por hora. No segundo segundo de movimento, 20 metros por segundo, ou 72 km por hora. No terceiro segundo,
30 metros por segundo. Ou, aqui, pessoal, é 108, tá? Eu acho que faltou um aqui. 108 km por hora. E assim por diante, sem resistência do ar, claro. Na Lua, no nosso satélite natural, a aceleração de queda dos corpos é bem menor. Na Lua, a aceleração de queda dos corpos é cerca de 1,6, pessoal. Eu acho que aqui eu esqueci também de colocar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Arrumem na apostila de vocês, caso esteja faltando o 0,6 aí. Pois a Lua é um astro menor do que a Terra e, portanto, a sua gravidade é menor. No maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, a aceleração gravitacional vale 25 metros por segundo ao quadrado. Na superfície de Júpiter sequer conseguiríamos caminhar, pessoal, porque lá a aceleração da gravidade seria tão intensa que nós seríamos esmagados, né? Note então que o movimento de queda livre é um exemplo de movimento uniformemente variado que nós estudamos na apostila passada, pois a aceleração ela é constante. Lembrem vocês que o movimento uniformemente variado são movimentos onde a aceleração é constante, ou seja, a velocidade varia da mesma forma em intervalos de tempos iguais. Ok, outro exemplo seria o rolamento de uma esfera num plano inclinado. Como a velocidade da bola aumenta na mesma taxa, tá? Isso pode ser medido, inclusive, você já viu aqueles vídeos com experimentos que ensinam como fazer essas medidas, tá certo? Com um cronômetro, uma régua, né? Você nota que a velocidade ela aumenta na mesma taxa e ela percorre distâncias cada vez maiores, proporcionais ao tempo ao quadrado, tá certo? Galileu foi o primeiro a perceber isso, né? Em intervalos de tempos iguais. Tá bom, pessoal? E como a queda livre é um exemplo de movimento uniformemente variado, você tem as mesmas fórmulas, tá? Que valem para a queda livre. A função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli, tá certo? Mas na queda livre, o que acontece, né? Na queda livre, você pode escolher a posição inicial como sendo igual a 0. A velocidade inicial, pessoal, do objeto na queda livre é 0, porque o objeto ele é solto a partir do repouso, tá certo? Então, V0 é 0, S0 é 0. Quem que é a aceleração? A aceleração é a aceleração da gravidade, você chama ela de G. E a posição final, pessoal, do objeto, você chama de H, que é a altura da queda, tá certo? Então você vem aqui nessas fórmulas e troca, ó, o V0 por 0, o A por G, o S por H e o S0 por 0. Fazendo tudo isso, olha como que as fórmulas se simplificam bastante. Estas são as expressões que os senhores devem usar para resolver os problemas envolvendo queda livre. Velocidade é a aceleração da gravidade vezes o tempo t. A altura da queda é a aceleração da gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. E a velocidade final ao quadrado é 2 vezes g vezes h. 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A apostila dá um exemplo para você. Uma bola de ferro de 100 kg é abandonada do alto de um edifício de 20 metros de altura. Então, olha só, altura 20 metros. E cai em direção ao solo. Determine o tempo de queda e a velocidade em que a bola a bola se encontra imediatamente antes de tocar o solo. Desconsidere a resistência do ar, ou seja, uma queda livre, né? Uma free fall, queda livre, e use G igual a, aqui está faltando de novo o 10, 10 metros por segundo ao quadrado. Usando a segunda expressão, podemos encontrar o tempo de queda, pessoal. A altura, olha só, é G sobre 2, T ao quadrado. Esta é a fórmula aqui, né? A fórmula da altura. A altura é 20 metros, troco o H por 20, o G é 10 e o T ao quadrado eu vou achar. Muito bem, 10 dividido por 2 dá 5, tá aqui. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o T ao quadrado é 20 dividido por 5, dá 4. T ao quadrado é 4. Quem que é o T, então? Extraio a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, o tempo de queda no vácuo é 2 segundos, tá? E esse tempo de queda não depende da massa, pessoal. Pode ser uma bola de 100 kg,
1 kg, 50 gramas, no vácuo, todos vão ter o mesmo tempo de queda, tá ok? E pessoal, para calcularmos a velocidade da bola imediatamente antes dela tocar o solo, nós utilizamos a expressão da velocidade, que é esta primeira aqui. A velocidade é igual a g vezes t. G é 10, a aceleração da gravidade na Terra é sempre 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, a rigor é 9,8, né? Mas para efeitos de cálculo arredondamos para 10, e o tempo é 2, então 10 vezes 2 dá 20 metros por segundo. Outra maneira de calcularmos a velocidade seria usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é 2gh. Então, V ao quadrado é 2 vezes o g, que é 10, o h é 20. 2 vezes 10, 20, vezes 20, 400. Extraio a raiz quadrada de 400, eu acho a velocidade 20 metros por segundo. Tá ok? Dá a mesma resposta. Muito bem. Agora eu vou, então, mostrar alguns vídeos para vocês, outros experimentos sobre queda livre, tá certo? Para você entender melhor essa ideia, e já voltamos com a resolução dos exercícios de queda livre. E depois eu passo para o lançamento vertical. Neste vídeo, utilizaremos um instrumento de medida e uma bola com cronômetro. Essa bola também pode ser substituída por uma bola e um cronômetro comum. A bola que utilizaremos contém um cronômetro que pode ser acionado quando soltamos a bola e que é interrompido quando a bola recebe um impacto mecânico. Desta forma, podemos medir o tempo de queda livre desta bola a partir de diversas alturas. Vamos começar posicionando a bola em determinada altura, que chamaremos de h. Soltaremos a bola e mediremos o tempo que ela demora para cair em queda livre. Com esses dados, poderemos determinar o valor da aceleração da gravidade. Nos gravímetros, parte-se do mesmo princípio, quando se mede o tempo de queda de uma esfera metálica abandonada no vácuo e a certa altura h. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 4. Cameras on. 2. 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Na aula anterior,
vimos que um dos experimentos mais famosos da história da física, o da queda de corpos do alto da torre inclinada de Pisa, executado por Galileu, parece nunca ter de fato ocorrido. No entanto, nada parece ser mais adequado do que utilizar a Torre de Pisa em nosso exemplo de queda livre. A cidade de Pisa fica localizada na Toscana, região central da Itália. A Torre de Pisa é uma dentre as 3 magníficas construções erguidas na Praça da Catedral de Pisa. As outras 2 são a própria Catedral e o Batistério. Com 56 metros de altura e 8 pavimentos, a Torre de Pisa foi originalmente projetada para acomodar o sino da cidade. Era para ser a Torre do Sino. Sua construção, toda em mármore branco, teve início no ano de 1173. Devido ao solo frágil sobre o qual foi erguida, a torre começou a inclinar logo que os 3 primeiros pavimentos ficaram prontos. Apesar disso, e das inúmeras tentativas frustradas de deter o avanço da inclinação, a torre foi finalmente concluída no século XIV. No final do século XX, a inclinação da Torre de Pisa era de 5,5 graus em relação à vertical e continuava a inclinar à taxa de 1,2 milímetros por ano. Graças ao trabalho de engenheiros, a torre foi estabilizada e, mais que isso, sua inclinação está diminuindo lentamente. Vamos simular a queda livre de uma pequena esfera de chumbo do 8º pavimento da Torre de Pisa, tal qual diz a lenda sobre a experiência de Galileu. A distância vertical do parapeito do 8º andar até o solo, medida no lado mais baixo da torre, é de 45 metros. Vamos utilizar o eixo cartesiano y, com origem no solo, e os valores das coordenadas crescentes para cima. Assim, o parapeito do 8º pavimento, que corresponde à posição inicial da queda, terá coordenada y0 igual a 45 metros. A posição final da esfera, o solo, possui coordenada y igual a 0 metro. A esfera de chumbo será solta a partir do repouso, ou seja, com velocidade inicial v0 igual a 0 metro por segundo. Se desprezarmos a resistência do ar, a esfera cairá apenas sob a ação da gravidade e, portanto, com aceleração constante. Vamos utilizar a função horária da posição do movimento uniformemente variado para determinar o tempo de queda. Y igual a y0 mais v0t menos meio de g vezes t ao quadrado. Resolvendo-se esta equação para t e substituindo-se os valores numéricos, obteremos t aproximadamente igual a 3,0 segundos. A velocidade da esfera ao tocar o solo pode ser calculada por meio da função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. V igual a V0 menos GT. Substituindo-se os valores numéricos, obteremos V aproximadamente igual a menos 30 metros por segundo, que é aproximadamente igual a menos 110 km por hora. O sinal negativo de V é consequência de o sentido da velocidade ser contrário ao do crescimento dos valores das coordenadas do eixo y. Seria muito bom
se pudéssemos verificar se a medida experimental de V ou de T está próxima do valor que acabamos de prever. Felizmente, isso é possível. Em 2009, uma multidão aglomerou-se em torno da Torre de Pisa para assistir à reprodução do experimento de Galileu, realizado pelo professor de física da Universidade de Pisa, Steve Shore. O experimento consistiu em liberar simultaneamente, a partir do repouso, 2 garrafas de água de massas diferentes e observar se elas atingiriam, ao mesmo tempo, a superfície de uma lâmina d'água que existe em torno da torre. Vejamos o experimento. O experimento foi bem sucedido, o que comprovou a hipótese de Galileu. Corpos de massas diferentes caem com a mesma aceleração. Mas o que interessa para nós neste momento é o tempo de queda, que medi com o auxílio de um cronômetro. Após uma dezena de medidas, seu valor médio foi de 3,0 mais ou menos 0,1 segundos. Como o tempo de queda previsto, 3,0 segundos, está contido no intervalo de nossa medida, podemos dizer uma das frases que os físicos mais gostam de ouvir: o valor previsto coincide com o resultado experimental. Ok, meus queridos, estamos de volta, então vamos continuar aqui. Vamos estudar rapidamente essa parte de lançamento vertical e logo passamos para resolução dos exercícios, tá? O que é o lançamento vertical? Bom, o lançamento vertical é um movimento que ocorre em uma dimensão, unidimensional, retilíneo, né? É a mesma coisa aqui, retilíneo, no qual se desconsidera também o atrito com o ar. Esse tipo de movimento ocorre quando o corpo é lançado na direção vertical, pessoal. Então, você pode ter um lançamento vertical para cima ou um lançamento vertical para baixo, tá? O movimento descrito pelo projétil, a palavra projétil aqui não é apenas projéteis balísticos, tá? É qualquer objeto que se movimente na superfície, próxima à superfície da Terra. Uma pedra, tá certo? Uma flecha, uma bola de canhão, qualquer objeto. É retardado pela aceleração da gravidade até que ele atinge a altura máxima. Após essa altura, o movimento passa a ser descrito como uma queda livre, tá certo? Então, toda vez que você lança um objeto verticalmente para cima, olha aqui, o movimento de subida é um movimento uniformemente desacelerado, a velocidade vai diminuindo, até ela se anular no ponto mais alto da trajetória, e depois o objeto ele vai retornar, vai cair de volta ao solo, de volta ao chão. Vai ser uma queda livre, tá certo? Na subida temos o movimento então uniformemente desacelerado, aceleração é negativa, e na descida uma queda livre. Para o movimento de subida, pessoal, as nossas equações ficam assim, ó. É as mesmas fórmulas, tá? São as mesmas fórmulas. Velocidade final é a velocidade inicial menos a aceleração da gravidade. Por que menos? Porque no movimento de subida a aceleração é negativa, é uma desaceleração, é negativa, vezes o tempo t. A fórmula da posição vai ficar assim, ó. Lembrem que o S você troca por h, que é a altura? Né? Então a altura h é igual a V0 vezes t menos g sobre 2t ao quadrado, tá? E v ao quadrado é v0 ao quadrado menos 2gh. Então o menos é porque a aceleração é negativa, e agora, como é um movimento de lançamento vertical, nós temos velocidade inicial. E aqui a apostila nos dá um exemplo, pessoal. Um projétil de 2 kg é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade de 20 metros por segundo. Então veja só, 20 metros por segundo é a velocidade inicial do projétil, é o v0. A massa não vai influenciar, tá certo, pessoal? A massa de 2 kg não influencia no movimento de queda livre, nem no de lançamento vertical, tá certo?
Então não se preocupem com a massa m. Ele deu o valor da aceleração da gravidade, que é 10. Letra A. Qual é o tempo total de subida do projétil? Bem, para calcularmos o tempo de subida do projétil, podemos utilizar a equação da velocidade. V igual a V0 menos G vezes T. Quem é a velocidade final, pessoal? A velocidade final é a velocidade no ponto máximo, na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade do objeto é nula, porque ele para instantaneamente e volta, né? É um ponto de retorno. Então, a velocidade final na altura máxima ela é 0. A velocidade inicial é 20, menos o g, que é 10, vezes tempo t. Esse menos 10t eu passo para o lado de cá, positivo. Então, fica 10t igual a 20, t igual a 20 sobre 10, que dá 2 segundos. Então, ele leva 2 segundos para atingir a altura máxima. Ó, legal? Letra B. A altura máxima atingida pelo projétil. Para calcularmos a altura máxima, podemos usar a equação horária da posição. A altura h é v0 vezes t menos g sobre 2t ao quadrado. A altura h, então, vai ficar v0, que é 20, vezes o tempo. Que tempo é esse, pessoal? Ora, é o tempo da altura máxima. É o tempo que o objeto leva para subir até parar. Tá certo? É a altura máxima, que é 2 segundos. São 2 segundos. Menos g, que é 10, sobre 2, vezes 2 ao quadrado. Então, vamos lá. 20 vezes 2 dá 40. 2 ao quadrado é 4, 10 sobre 2 é 5, 5 vezes 4, 20, 40 menos 20 vai dar 20. Então, 20 metros é a altura máxima atingida pelo objeto. E a letra C, a velocidade do projétil nos instantes 1 segundo e 3 segundos. Explique o resultado obtido. Ora, para calcularmos a velocidade, novamente utilizamos a função horária da velocidade, v igual a v0 menos g vezes t. Para t igual a 1 segundo, né, você tem que a velocidade é 10 metros por segundo. E para t igual a 3, olha lá, 20 menos 10 vezes 3, 20 menos 30, que dá menos 10. Como assim, menos 10 metros por segundo, né? Lembrem que a velocidade negativa significa que a velocidade aponta no sentido contrário à orientação da trajetória. No exercício, implicitamente orientamos a trajetória para cima. Tá certo, pessoal? E a velocidade, ela está no sentido negativo do eixo positivo, né? Então, os valores de menos 10 e 10 metros por segundo, para os instantes de 1 segundo e 3 segundos, no instante 3 segundos, o projétil encontra-se na mesma altura que o projétil de 1 segundo, no tempo de 1 segundo, aliás. No entanto, o movimento ocorre no sentido contrário. Então, o objeto ele sobe e depois ele desce, né? Ele vai voltar. Uma vez que o tempo de subida desse projétil é de 2 segundos. Então, no terceiro segundo, é óbvio que o projétil vai estar descendo, né? Após a passagem desse intervalo, o projétil inicia seu movimento de queda livre, tá certo? Muito bem, os exercícios que nós temos aqui são 5 exercícios bastante simples, tá? E são todos basicamente de queda livre, tá certo, pessoal? Vamos então começar com o exercício de número 1. Um martelo de 2 kg é solto na superfície da Terra e posteriormente é solto na Lua, à mesma altura. Em relação aos movimentos de queda, nas duas situações descritas, assinale a alternativa correta. O peso do martelo é igual na Lua e na Terra. Falso. O peso é uma força que depende da gravidade, do local em que você está. Como a Terra é maior do que a Lua, a força de atração da Terra é maior e, portanto, o peso do martelo será maior na Terra, tá? E não igual. Letra B. Na Lua, o martelo ficaria parado no ar, pois não há gravidade. Como que não existe gravidade na Lua, né? Na Lua, a Lua tem massa. Ele é um objeto, um objeto esférico que tem massa. Todo objeto que tem massa tem gravidade, tá certo? Gera um campo gravitacional. Então, mesmo lá na Lua, os objetos caem, mas com uma aceleração menor. Falso, a letra B. O tempo de queda é igual nos dois casos. Falso. O tempo de queda depende da gravidade, da aceleração da gravidade. Aqui na Terra, o martelo cairá mais depressa do que lá na Lua, né?
como vocês viram no vídeo, que o astronauta abandona, né, o martelo e a pena lá na Lua. Ambos os objetos caem com uma aceleração menor do que a aceleração gravitacional aqui na Terra. O peso do martelo é maior na Lua? Falso, tá? Falso. O peso do martelo é menor, porque a gravidade na Lua é menor. Letra E, o tempo de queda do martelo é maior na Lua, pois lá a gravidade é menor do que na Terra. Verdadeiro. Quanto menor a gravidade, maior o tempo de queda. Mais tempo leva para o objeto cair, né? Esta fórmula aqui, pessoal, olha. Esta fórmula aqui está dizendo exatamente isso, ó. Quanto maior... bom, a altura é a mesma, né? Quanto maior é o G, menor é o T. E quanto menor é o G, maior é o T, tá bom? Então, na Lua, o objeto cai mais devagar. O tempo de queda é maior. Questão de número 2. Quando solto no vácuo, um objeto chega ao chão após um tempo de 1,5 segundos, em um local onde a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a altura aproximada em que esse objeto foi solto, tá certo? Então o exercício deu o tempo de queda aqui, pessoal. Com o tempo de queda, eu consigo descobrir qual é a altura, né? Basta utilizar a fórmula da altura, a altura h igual a aceleração da gravidade, g sobre 2, vezes t ao quadrado. Então, a altura eu quero descobrir, né? Eu não sei. G vale 10, 10 sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. O tempo de queda é 1,5 ao quadrado, tá certo? 10 sobre 2 vai dar 5, né? 5 vezes 1,5 ao quadrado vai dar 2,25, tá bom? E 5 vezes 2,25, isso vai dar 11,75, tá certo? Metros. Então, esta é a altura deste objeto, tá certo, pessoal? 11,75 metros, tá bom? Muito bem. Vamos para a questão de número 3, então. Questão terceira. Calcule o tempo de queda de um objeto que é abandonado de uma altura de 180 metros na superfície da Terra. Calcule também a velocidade ao chegar ao chão. Adote g igual 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, a altura... Esta questão nós temos a altura... A altura vale 180 metros. Para acharmos o tempo de queda, basta utilizarmos esta mesma expressão aqui. A expressão da altura, né, da queda livre. Então, a altura é 180. Vai ser igual a g, que é 10, dividido por 2 vezes o tempo t ao quadrado. No exemplo da apostila, você tem um exercício idêntico, é um exemplo idêntico a esse aqui. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5, né, pessoal? Esse 5 está multiplicando pelo t ao quadrado. Esse 5, então, já posso passar dividindo, né? Então, vai ficar 180, 180 dividido por 5, tá? E isso é igual a t ao quadrado. Ah, professor, eu não entendi de onde que veio esse 5. Esse 5 é o resultado de 10 sobre 2, tá? Que eu já passei dividindo direto aqui. 180 dividido por 5, meus queridos, dá 36. Então, t ao quadrado é igual a 36. Ora, meus queridos, então, o tempo t vai ser a raiz quadrada
de 36, ou seja, o tempo de queda livre vai ser 6 segundos, tá certo? Esse é o tempo de queda livre de uma altura de 180 metros, no vácuo, tá? É claro que com resistência do ar, esse tempo ficará um pouco maior, tá? Só que o cálculo fica um pouco mais complicado. Só quem for estudar física, engenharia, vai aprender a calcular, né, o tempo de queda e outras coisas no ar, tá? Considerando a resistência do ar. No ensino médio, na escola, vocês não precisam, no momento, saber como isso é feito, tá ok? Muito bem, vamos para a questão de número 4. Aliás, antes de irmos para a questão de número 4, temos também que calcular a velocidade do objeto, né? Para calcularmos a velocidade do objeto, basta usarmos a função horária da velocidade. V igual a G vezes T. Lembrem que o G é a aceleração, né, da queda, é a aceleração da gravidade, que vale 10. E o T é o tempo de queda, que nós achamos como 6. 10 vezes 6, isso dá 60 metros por segundo. Tá certo, pessoal? Então, 60 metros por segundo é a velocidade ao atingir o solo. Questão de número 4, vamos lá, o FMS. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional 10 metros por segundo a cada segundo. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. Qual é a distância entre os pontos A e B? Tá certo? Vamos fazer aqui um pequeno esquema, tá, desta situação. Bem, olha só, nós temos então um objeto que está em queda, né? Em queda livre. Então ele diz que esse objeto passa pelo ponto A com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá certo? Então ele está aqui a 10 metros por segundo. Como ele está na Terra, então isso aqui após um segundo, né, de queda livre, 10 metros por segundo. E pelo ponto B, pessoal, ó, vamos supor que o ponto B esteja aqui, né, ele está caindo na vertical, claro. E ao passar pelo ponto B, ele está com velocidade de 50 metros por segundo. Então a questão está perguntando qual é a distância entre os pontos A e B. Em outras palavras, qual é o deslocamento escalar, né, ΔS, ou a distância percorrida pelo objeto entre os pontos A e B. Ora, como eu tenho as velocidades aqui, V1 e V2, e sei quanto mede a aceleração, que é a aceleração gravitacional, eu posso utilizar, meus queridos, a equação de Torricelli e descobrirmos essa altura entre os pontos A e B, ou esse deslocamento, tá? Que é o ΔS, né? Ou H, tanto faz, você pode chamar de H ou ΔS. Então a velocidade final, quem que é a velocidade final? É a velocidade no ponto B, 50 ao quadrado, igual à velocidade inicial. Velocidade inicial é 10 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes G, que é 10, vezes a ΔS, né, ou H, que eu quero saber, que eu não sei. 50 ao quadrado, vamos lá, 50 vezes 50, 2.500. 10 ao quadrado é igual a 100, tá certo? 2 vezes 10 vai dar 20. 20 vezes ΔS. Muito bem, eu não posso somar 100 com 20, né, porque o 20 está multiplicando ΔS. Esse 100 eu tenho que jogar subtraindo aqui. Então, 2.500 menos 100 dá 2.400
2.400 é igual a 20 vezes ΔS. Então, para acharmos o ΔS, o deslocamento entre os pontos A e B, ou seja, a altura entre os pontos A e B, você vai dividir, então, 2.400 por 20, pessoal, que é a mesma coisa que fazer 240 dividido por 2, que vai dar 120 metros. Esta é a distância ou deslocamento entre os pontos A e B. Vamos ver qual é a alternativa correta. Alternativa letra B, tá certo? 120 metros. E finalmente vamos resolver a última questão, que é uma questão da Olimpíada Brasileira de Física de 2014. 2 estudantes decidiram medir a velocidade das águas de um rio usando apenas uma trena e conhecendo o valor da aceleração gravitacional. Após algumas tentativas, perceberam que, abandonando simultaneamente uma pedra do alto da ponte e um barquinho de papel nas águas do rio, a pedra atingia o barquinho quando ele era colocado na água a 3 metros do ponto de impacto, e a pedra caía em queda livre por 5 metros. De posse desses resultados, eles chegaram à conclusão correta de que a velocidade média da correnteza do rio tinha um valor aproximado próximo de quanto? Em metros por segundo. Então, pessoal, olha só, olhando para a figura, você deve entender a ideia desse exercício. Na verdade, é um exercício muito simples, apesar de ter caído na OBF, na Olimpíada Brasileira de Física de 2014. Eu me lembro muito bem dessa questão. Eu havia, na época, aplicado essa prova, para os alunos. Então, a ideia é muito simples. Se eu abandonar o barquinho, olha só, de um ponto aqui a 3 metros do ponto de impacto da pedra, a pedra atinge o barquinho, caindo de uma altura de 5 metros. Então eu quero saber a velocidade da correnteza. Ora, a velocidade das águas do rio é a própria velocidade do barquinho. Então, eu sei que o barco percorre uma distância de 3 metros num certo intervalo de tempo. Tá legal, pessoal? Mas nesse mesmo intervalo de tempo, a pedra cai de uma altura de 5 metros. Como que eu sei disso? Porque o exercício diz que a pedra atinge o barquinho quando ele é colocado a 3 metros do ponto de impacto. E a pedra cai por 5 metros. Então, o mesmo tempo que a pedra leva para cair dessa altura de 5 metros é o mesmo tempo, mesmo intervalo de tempo que o barquinho leva para percorrer 3 metros, tá? Ora, então o que eu preciso fazer aqui é descobrir quanto tempo a pedra leva para cair de 5 metros, tá certo? E sabendo esse tempo, eu sei então descobrir, determinar a velocidade média das águas desse rio. Muito bem, para acharmos, eu vou fazer aqui a resolução da questão 5. Para acharmos o tempo de queda, basta utilizarmos a expressão que você já aprendeu da queda livre. A altura, h, é igual a g sobre 2 vezes t ao quadrado. G é a aceleração da gravidade, tá? Que vale 10 metros por segundo ao quadrado. A altura, pessoal, é 5, 5 metros igual a 10 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então, 5 igual... Quanto que é 10 dividido por 2? Vai ser 5 também. Quem que é o t ao quadrado, então, pessoal? T ao quadrado, esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu t ao quadrado vai ficar 5 dividido por 5, que é igual a 1. Se o t ao quadrado é igual a 1, quem que é o t? Ora, o t é igual a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1, todos nós sabemos que é igual a 1. Então, o tempo de queda para a pedra cair de uma altura de 5 metros, aqui, essa altura é 1 segundo. E nesse intervalo de 1 segundo, o barco percorre também o quê, pessoal? 3 metros.
Então o barco percorre uma distância de 3 metros em 1 segundo. Então a velocidade média dele é de 3 metros por segundo, que é também a velocidade média da correnteza das águas desse rio. Então a alternativa correta dessa questão é a letra C, tá certo? Então está aí um exercício muito simples, muito tranquilo, tá bom? Se você quiser continuar a continha aqui, você pode fazer, né? Velocidade média é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Então o barco percorre 3 metros em 1 segundo, que é o tempo de queda da pedra, né? E isso dá uma velocidade média de 3 metros por segundo. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre queda livre. Qualquer dúvidas, vocês podem me procurar, tanto pelo grupo de WhatsApp, quanto pelo Teams, e também podem me mandar e-mails, dúvidas, tá certo, pessoal? Antes da gente encerrar, eu quero deixar um probleminha para você pensar, que o vídeo, né, os vídeos que virão depois desse vídeo, vai estar respondendo essa dúvida, tá? Então, a seguir você vai ver mais 2 vídeos com experimentos bastante interessantes sobre movimento, tá certo? Se nós estivéssemos em aula presencial, vocês iriam fazer esses experimentos como trabalhos da disciplina, tá certo? Os alunos do ano passado fizeram e ficaram muito bons. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês esses experimentos, tá? Que os alunos dos anos anteriores fizeram e são bastante interessantes. Então, olha só, o problema é o seguinte, e essa questão já caiu também na Olimpíada Brasileira de Física, tá certo, pessoal? Vamos apagar aqui esse pedacinho aqui. Imagina que eu tenha 2 objetos, né? 2 esferas, ou seja lá o que for. 2 esferas, tá? São abandonadas, são soltas da mesma altura ao mesmo tempo, só que com uma diferença. Uma esfera, ela vai cair, ela cai na vertical, ela cai em queda livre, tá certo? Na vertical. E a outra é lançada horizontalmente. Como ela é lançada horizontalmente, o movimento, né, descrito o movimento descrito é uma trajetória parabólica, tá certo, pessoal? A pergunta é, será que o tempo de queda desses objetos é o mesmo ou não? Qual que vai chegar primeiro ao chão? O que vocês acham? Vocês acham que é a partícula que cai na vertical em queda livre ou é aquela que é lançada horizontalmente? Ou será que elas chegam juntas ao chão? Tá certo? Então, nos vídeos que vocês estarão vendo logo a seguir, vocês encontrarão a resposta para esse problema muito interessante, fascinante, que o Galileu Galilei já havia pensado e descoberto a resposta para ele. Muito obrigado e até a próxima aula. No experimento a seguir, usaremos um dispositivo para lançamento horizontal e vertical, 2 bolinhas de ping-pong e uma banqueta. O dispositivo feito de madeira pode soltar uma bola de ping-pong em queda livre ao soltarmos o martelo de madeira. Ao mesmo tempo, pode-se lançar outra bola horizontalmente. Posicionando-se as 2 bolas e acionando o martelo, iremos lançar as 2 bolas simultaneamente. Podemos notar que elas caem praticamente juntas, ou seja, o intervalo de tempo de queda é o mesmo para ambas. Constata-se, portanto, que a força da gravidade age igualmente nas 2 bolas, ou seja, as 2 bolas caem com a mesma aceleração. Como são soltas da mesma altura e não possuem velocidade inicial na direção vertical, as 2 chegam juntas na mesa.